Boa noite, meus amigos. Que alegria estar de volta aqui hoje no perfil Inspirar. Aí por causa do boteco, né? Boa noite a todos que estão entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o perfil Inspirar-se, onde eu e a professora Paula Marques estamos realizando lives do projeto Sala dos Professores. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria saber que nós vamos brincar um pouquinho hoje à noite, falar um pouquinho de brincadeiras com a Giovana Filippini. Eu vou chamar primeiro a professora Paula Marques para a gente... Porque, apenas para lembrar que a gente está recebendo as mensagens, a Giovana Filippini, ela é sim nossa convidada hoje, mas esse perfil é um perfil onde eu e a professora Paula Marques compartilhamos inspirações. Olá, professora Paula Marques, tudo bem? Olá, Douglas, meu áudio está baixo? Tá sem som, minha amiga. Coloca Pois som é. nesse trem aí, vamos brincar hoje, porque hoje é dia de brincar. Eu vou sair e entro de novo. Melhorou o meu, mas o seu continua sem, hein? Pois é. Melhorou? Melhorou? Agora melhorou para mim. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada a todos que estão nos acompanhando, que passaram a nos seguir hoje. Hoje nós recebemos muitos seguidores, Douglas, acho que são professores interessados em brincar, em se divertir, né? Exatamente. Em conversar sobre coisa boa. Então, uma conversa muito prazerosa. Hoje a gente vai desenvolver um assunto que é muito legal, né, Douglas? Que é assim, nós estamos vivendo um período de isolamento com muitas angústias, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a Giovana vem falar exatamente sobre essa criatividade, sobre esse brincar e sobre essa leveza que a educação precisa retomar, né? Então eu lembro da fala do Guga, eu lembro da fala da Andréa Justino, nossa querida companheira, lembro de tantas outras falas da importância de resgatar o papel da educação para essa junção de conhecimentos múltiplos, né? Do que você brincava quando você era criança, Douglas? Olha, minha filha, a brincadeira que eu mais gostava era uma que na minha cidade chama taco. Eu não sei como chama nas outras, que é onde a gente coloca duas garrafas e aí uma pessoa fica com um cabo de vassoura às vezes na mão e aí um joga a bolinha, certo? Para tentar derrubar a garrafa do outro. Na minha cidade chama taco. Eu amava brincar disso. Olha só, isso é história, né? Isso é geografia, isso é matemática. Agora você me fez lembrar que eu jogava taco com os meus avós na frente do armazém que eles tinham. Tá isso vendo? que é educação, né? É a gente resgatar as nossas histórias para nos Olha transformarmos, quem entrou né? agora, minha amiga. Olha quem entrou. Sueli entrou. Acho que você tem que agradecê-la então, olha, eu quero agora. não só agradecê-la agora, como eu quero agradecer eternamente a conversa que nós tivemos ontem. A Sueli encheu a nossa live de amor, de experiência. Hoje os comentários foram... assim, eu recebi um comentário atrás do outro, elogiando a presença dela, a fala dela, pessoas dizendo, meu Deus do céu, teve gente, Douglas, que assistiu 3 vezes a fala dela. Não, Mas eu falei aqui na empresa que o povo tem que assistir 10 vezes. Você não tem noção. Não. Falei. Como é que uma criatura saca uma ideia de que a educação precisa ser e efetiva? É só uma pessoa que tem o coração imenso, né? Para compreender que a educação está além do papel escrito, está além das... Que a educação é esse pulsar, né? Essa paixão. É esse eterno E, Paula, brincar. só para a gente resgatar, porque tem muita gente nova, a gente já está com 118 pessoas, tem muita gente de prefeituras, né, entrando. Pessoal, esse perfil é um perfil que chama @inspirar-se, onde eu e a professora Paula Marques coloca inspirações, aulas, ideias. E Acho aí, que vale na quarentena... Pode falar. Termina. Fala na quarentena. Na quarentena, a gente resolveu fazer um projeto que chama Sala dos Professores, onde a gente está todo dia com uma live diferente até o dia 9. Então, o pessoal que está entrando agora para ver a Giovana, daqui a pouquinho a Giovana está chegando, né? Mas a gente está com esse projeto desde o dia 29, se eu não me engano, de abril, e a gente vai até o dia 9. Então,
Continuem acompanhando o perfil, nós temos muitas lives boas ainda, e aquelas que vocês perderam e querem assistir junto às prefeituras, às formações que vocês vão desenvolver, tem muito assunto bacana. A gente vai disponibilizar daqui a pouco para vocês aqui nesse perfil o link que leva para o YouTube, onde todas as lives estão sendo disponibilizadas, tá bom? Olha, eu quero justificar o nome do perfil, né? Inspirar-se, de pirar mesmo. Acho que todo professor, o Oswaldo entrou aqui agora, um grande amigo, um colega de geografia da área, e que, assim, ser professor hoje no Brasil é ter inspiração. A Sueli falou muito isso ontem, né? A inspiração vem do coração, vem da alma, vem do querer fazer. Então, nós só estamos convidando e vamos convidar outras pessoas piradas por educação. E a Giovana é pirada por educação, né? Minha filha, você vai ver daqui a pouco, ela tem um monte de ideia na cabeça. É uma maravilha. Pessoa que borbulha ideias. É isso que a gente precisa. Então, Douglas, a gente toda vez que se encontra, parte de uma conversa com um objetivo que a gente escolheu, uma habilidade da BNCC. Que habilidade você escolheu? Ah, Giovana, Como a tá gente... aqui. Olá, Gê, eu já te chamo, hein? Fica aí. Como a gente está escolhendo sempre uma de algum nível diferente, eu acho que hoje... Apesar de não ser brincadeira, um assunto só de educação infantil e fundamental 1, eu escolhi uma porque é o que a gente vai conversar hoje aqui, que é a ensino fundamental, primeiro e segundo ano, 01, de educação física, que diz assim: experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas, que é mais ou menos o assunto que a gente vai conversar hoje. Lembrando, Paula, que brincar é um direito de todos, e a BNCC traz como direito, falando que essa brincadeira tem que ser cotidianamente, ou seja, todos os dias, com crianças, com adultos, com adolescentes, o Guga jovens, educação lá na infantil e tudo dele, mais. Né, Douglas, que a criança brinca, o jovem no Fundo 2 se encurva e o jovem do ensino médio vira até corcunda. Então, resgate da brincadeira é fundamental. E teve uma professora que falou uma coisa bem legal agora, né? Estamos todos pirados na quarentena. Eu vou além, acho que todo professor tem que pirar, tem que se pirar, tem que se permitir. É um pirar bem, né? Bom. É um pirar por bem. E lembrando, Douglas, que o nosso perfil existe para que a gente compartilhe inspirações. Teve uma ideia, fez uma atividade que deu certo, está nessa época tão difícil, agora é a hora de compartilhamento. Põe no seu perfil #inspirar-se para que a gente também receba e todos que nos acompanham tenham a sua atividade como modelo para também fazer. Eu estou em aula, né? A gente está aqui na maior correria, o cabelo preso é porque não dá tempo nem de lavar, nem de se arrumar, mas é uma questão da gente pensar que a educação é para compartilhar. E por isso, Douglas, a gente também adotou esse esquema de toda vez fazer uma citação. Eu escolhi hoje uma citação do Harari que diz assim: daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. Mas com certeza, o que elas aprendem na brincadeira em 2050, elas vão se lembrar. Inesquecível, né? Porque inesquecível. Você me fez lembrar das minhas tardes de domingo, jogando taco com a minha tia Zumira, com a minha avó Maria da Paixão, na frente do armazém da minha avó. E isso, olha Douglas, que lindo. Faz muito tempo, a gente não esquece. Então eu saio agora do nosso perfil, porque hoje, como ontem, eu fiquei com a Sueli prazerosamente ouvindo e aprendendo, e ela virá com uma segunda live, né, Douglas? Já vamos anunciar. Com certeza, teremos. Teremos uma segunda live. Hoje quem vai fazer a live com a Giovana é você. Mas eu tô aqui no bastidor, tô produzindo, tô escrevendo, tô te mandando pergunta e quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos acompanhando. Continuem seguindo a Sala dos Professores, que vai até domingo, com lives maravilhosas que trarão reflexões muito importantes para este período de quarentena. Somos professores e falamos desse lugar do professor, né? Isso. Acho que é importante Paula, a gente deixar bem claro. Antes de você sair, apenas fazendo um merchan para o pessoal da prefeitura que está acompanhando, já que eu estou vendo muito EMEF, EMEI e tudo mais.
Eu e Paula que estaremos com vocês no projeto ETIS, que foi pensado pela Helenira, também a equipe da FTD, a Giovana, enfim, uma grande equipe da FTD, Elane Leike, e tem muita gente boa aí por trás dessa equipe da editora FTD. Então, amanhã tem o Davi, se eu não me engano, depois sou eu, depois é a Paula. Então, o pessoal que tá nos acompanhando aí vai ver nosso rostinho também lá no canal da FTD. Já que tem o nosso contato, as redes existem para isso. Vamos nos falando, nos comunicando e dividindo, compartilhando experiências, angústias e desejos de uma educação cada vez mais prazerosa. Douglas, agora é com você, meu amigo. Mostra Beijo, minha amiga. Informação a gente guarda no coração. Beijo. Beijo, obrigado, viu? Agora, pessoal, eu vou chamar a Giovana, nossa convidada mais que especial, para o dia de hoje, onde a gente vai falar de brincadeiras que encantam, né? Que inspiram, brincadeiras para adulto, brincadeiras para criança, brincadeira lembra coisa boa. Então, Giovana vai vir com essa proposta da gente falar brincadeiras que inspiram. Qual brincadeira? Coloca aí no comentário. Qual brincadeira que vocês lembram da infância de vocês? Giovana, minha amiga! Meu querido Douglas, tudo bem? Boa noite, minha amiga. Que honra, que prazer em nome da Paula e em meu nome. Muitíssimo obrigado por trazer essa experiência toda para o Inspirar-se, viu? Eu que agradeço, Douglas. Estou extremamente feliz com o convite seu e de Paula. Agradeço demais estar aqui para a gente falar um pouquinho de educação. E falar de educação infantil, para mim, ainda é mais gostoso, porque eu amo. E eu estou muito feliz de ver minhas turminhas aqui dos meus municípios que eu atendo. Helenira, lindeza, Amélia, já vi aqui. Gente, todo mundo, ó. Olha, hashtag coração, amo vocês. Muito obrigada, 180 pessoas acompanhando Dona Giovana Filippini. Olha só. Responsabilidade só aumenta a cada pessoa que vai entrando, tudo bem? Nem me fala. Ô, Douglas, eu estou igual aluno no primeiro dia de aula. A noite toda eu acordei falando assim, ai meu Deus, é amanhã. Ai meu Deus, é daqui a pouco. Ai meu Deus, eu tô toda gelada. Aí eu falei até pra Helenira agora, faltava 5 minutos. Helenira, fala comigo. Ai meu Deus, nossa, né? Eu tô com frio na barriga. Mas falar, meu bem, não dá muito espaço, porque... Ó, pra gente humanizar a nossa conversa, já que a gente tá falando de brincadeira, vamos fazer dessa live uma brincadeira, inclusive, tá? Maravilha. Para humanizar essa conversa, olha que legal, são 188 pessoas que tá vendo que você tá fazendo... Qual sua live de hoje? É a primeira, segunda, terceira, quinta, 10ª? Qual é a sua primeira live de hoje? Minha? Ai, a primeira! Olha, gente, que lindo! Para vocês que a videoaula, olha que inspiração para vocês, ó. Tá vendo professores aí que estão fazendo videoaulas, etc. Olha que inspiração. Ela aceitou fazer uma live. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo, gente. Estou muito mega feliz de estar aqui. E olha, se a gente faz, todo mundo faz, viu? A gente dá conta. Quando a gente recebe um convite, uma vez uma professora falou assim para mim, na faculdade ainda, ela disse, quando você for convidada para dar qualquer aula, você primeiro se aceita, depois você corre atrás. Primeiro aceite e depois você corre atrás. Não recusa porque a gente tem frio na barriga, a gente acha que não vai dar conta, né? E a gente precisa enfrentar, a gente precisa ser desafiado, sair da zona de conforto, né? Então, acho que toda vez que a gente se movimenta em sair da zona de conforto, a primeira vez nunca é legal, mas depois vai ficando cada vez melhor. Então, assim, fica a dica, tá? Não recusem as ofertas, as oportunidades que a vida te traz. Estamos tendo várias oportunidades todos os dias nessa quarentena de se reinventar, né, minha amiga? Mas também estamos tendo oportunidade para brincar. Então, antes da gente começar a contar um pouquinho das brincadeiras, eu quero que você resgate na sua história. Como é que você começou a se envolver com essa história de educação física, brincadeira, movimento, corpo? Conta um pouquinho pra gente como é que começa a história Giovana e brincadeiras. Tá. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Eu sou... filha mais velha, mas agora eu falo que eu sou a primeira filha, tá? Então, ou seja, se eu sou a filha mais velha, eu também sou a primeira neta, a primeira sobrinha, nasci primeiro, tá? E de 7 primos de um lado, do outro tenho 2 irmãos. Então, por ser mais velha, eu acabava ficando muito com os pequenos. E eu tenho paciência, gosto, né? Eu mesmo querendo ser mocinha, rápido, hoje eu quero ser criança.
Então, eu gosto de ser criança, gosto de estar com as crianças. Eu não tenho filhos, porém tenho 2 sobrinhos que são a minha paixão, que é o Lucas e a Rafaela. Tenho afilhado, tal, enfim, vários priminhos pequenos também. Então, a minha paixão pela educação, acho que vem desde pequeno. O meu irmão, ele é 6 anos de diferença de mim. A minha irmã, não, já 2 anos e meio. Então, meu irmão já brincava, eu sempre brinquei de escolinha. Eu, desde pequena, falava que ia ser professora, né? E eu sempre gostei muito de dançar, sempre fui muito elétrica. Nem parece, né? Não sei porquê. Então, assim, eu sempre fui muito agitada. Eu queria fazer aula, não queria fazer balé, eu queria fazer aeróbica, que era mais agitado, mais rápido, né? Quanto mais elétrico, melhor. Então, eu sempre gostei de movimento, sempre gostei da muvuca em si. E brincava de escolinha com meus alunos, com meu irmão. Meu irmão entrou no jardim, na época, com 4 anos, ele já sabia escrever o nome dele, porque eu já ensinava as vogais, já ensinava, brincava. Então, assim, isso acho que está em mim, né? Meu pai é professor também, mas não exerceu, professor de educação física. E quando eu entrei na fase de prestar vestibular, eu queria prestar psicologia. E aí a minha mãe, imagina, vai fazer educação física, você gosta tanto. Eu dançava desde 10 anos, sempre fiz dança e tal. E aí fui para educação física. Meu primeiro ano foi a treva, eu falo que foi a treva, porque eu não gostei do primeiro ano, muito teórico. Sério? Mas juro por Deus, eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu lembro de você reclamando da faculdade no primeiro ano. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô fazendo psicologia? Nananã. Mas hoje, Douglas, se eu tivesse que voltar e fazer, eu faria tudo de novo. Exatamente, eu faria educação física de novo, porque é o amor da minha vida. Na educação física, eu vi tantas possibilidades de trabalhar com pessoas, e aí eu só queria trabalhar também em academia. Trabalhava com personal durante a faculdade. Só que no último ano eu entrei para trabalhar numa escola, graças a uma professora que me inspirou também, e comecei a trabalhar num colégio em Catanduva, no qual eu fiquei bastante tempo nesse colégio. Então, eu fiquei como professora de educação infantil até o 5º ano, mas ajudava com os maiores, nos ensaios, nos eventos da escola. E depois, eu fui convidada para ser coordenadora. E fiquei 6 anos na coordenação. Foi aí que eu fui buscar pedagogia e me apaixonei mais ainda. Porque aí eu vi o quanto eu podia conciliar as duas coisas, porque na educação infantil a gente trabalha muito psicomotricidade e eu gosto muito dessa parte de trabalhar um conceito, um conteúdo, uma atividade com a parte lúdica. Como trazer isso para a brincadeira? Porque o ato de brincar é extremamente importante na educação infantil. Ele é a base principal da educação infantil. Então, assim, a criança vai ter tempo de aprender a letra, o traçado da letra, de escrever. Ela vai ter tempo, ela vai aprender. Não é? Tanto é que ainda existe EJA, que os adultos aprendem. Então, por que a gente tem que pular fase? Por que a gente precisa só pensar na teoria em si? E o que é importante? Então, assim, ter olhos de ver a criança, olhar para a criança, sentir a criança. Então, eu gosto muito disso. Eu amo a parte da educação infantil, gosto demais de Fundamental 1, Fundamental 2, jovem e adolescente, são faixas etárias totalmente diferentes, né? Mas eu não sei, acho que o meu encanto... No seu nível, né? Exato. E aí, por conta do meu sobrinho ter nascido, hoje ele tem 10 anos, e a minha sobrinha tem 5, vai fazer 6, e assim, quando o Lucas nasceu, nossa, o quanto que a gente brincava, o quanto que eu brinco com ele. E a minha irmã hoje é psicóloga, né? Então, ela queria pedagogia e eu queria psicologia, nós trocamos, vai vendo. Então, a minha irmã usa muito o jogo, o estímulo, a brincadeira, também com os meus sobrinhos, com os pacientes dela, a gente troca figurinha. Eu tenho jogos aqui, essa semana mesmo, ela pediu, Jô, preciso de um jogo assim, assim, assim. Eu tenho. Se eu não tenho, eu faço, eu crio, eu invento, eu vou pesquisar, eu pergunto para quem tem. Eu acho que a gente precisa trocar, compartilhar, porque não adianta eu saber e ficar para mim. Não tem graça, exato, sabe? E até ontem nós conversamos um pouquinho de hoje, né? Se você olhar minha mesa, sim, tá cheia de coisa, porque eu já trouxe algumas coisas. Por exemplo... A gente vai querer olhar a sua mesa, tá? A gente vai querer olhar a sua mesa. Ai, não fala isso, porque o resto da casa eu não organizei. Você não fala isso agora, tá? Tá bom, então eu deixo você mostrar o que você separou. Isso, eu vou mostrando. Na próxima live, aí eu faço todo o ambiente. Se quiser, eu até faço a brincadeira, deixo, não tem problema. Mas hoje não vai dar. Minha filha, se Deus quiser, na próxima live que a gente fizer junto, a gente vai estar junto, porque essa quarentena uma hora vai acabar. Eu quero brincar com você.
Você não tá entendendo. Ah, é perfeito, né, Douglas? É muito bom, né? E olha só o que acontecia comigo. Quando eu estava professora de educação física, eu amava, toda vez que eu tinha um casamento, eu adorava ter um casamento, um aniversário de 15 anos, festa, que a gente ganhava coisinhas. Sabe essas coisas assim, ó? Douglas, eu trazia tudo embora. Aí eu fazia, quem estava comigo, fazia, ai, põe no bolso, ai, vamos levar, passava nas mesas recolhendo. Por quê? Porque eu falava, gente, olha, eu posso fazer tal brincadeira com isso, ai, dá pra fazer tal brincadeira com E às vezes eu deixava e eu fazia, eu falava, gente, o que a gente pode fazer com isso? Então eu dava voz à criança, para a criança falar o que era possível. Então assim, eu colocava no banco da quadra tudo que eu trazia. Tudo. Às vezes tinha chapéuzinho, aquelas tiarinhas que piscavam, que tinha estrelinha, eu levava tudo. As crianças vibravam, e não eram só as crianças de educação infantil, não, até o 5º ano. Aí tinha criança que queria usar o óculos verde, eu só tinha 3. Eu tinha que fazer a brincadeira acontecer 30 vezes até chegar a vez dele para ele escolher o óculos verde. Então, assim, isso é tão gostoso, eu amo, sabe? E aí você fala assim pra mim, ai, Giovana, não dá certo. Oh. Foi daí Como que não veio dá? esse bombardeio de ideias, então eu vou começar a explorar Exato. seu bombardeio, tudo bem? Então vamos lá. vai falando. Na sua fala aí, você falou jogos e falou brincadeiras. Então, muita gente confunde. Eu gostaria que você deixasse claro agora, assim, o que caracteriza ser um jogo, o que caracteriza ser uma brincadeira. Pra gente depois, na hora que começar a dar os exemplos, a gente fala, isso é uma brincadeira, isso é um jogo. Pode ser? Pode, com certeza. Então é Por assim, favor, ó, então. a brincadeira, o ato é feito de brincar, qualquer um brinca. A criança já na barriga da mãe, ela já gesticula, ela já brinca, ela já põe a mãozinha na boca, ela já se movimenta. Quando ele nasce, a criança que tem o pêndulo lá cheio de coisinhos, penduricalhos no bercinho, ela já quer pegar, ela já quer brincar. Então, o ato de brincar é natural do ser humano. Ele brinca por brincar, tá? Então, a brincadeira, ela é prazerosa. Eu posso ou não ter um instrumento, ter um objeto. Pode ser uma colher de pau, pode ser um brinquedo, pode ser uma bola. Então, a brincadeira, normalmente ela não tem regra, ela é pelo prazer da brincadeira. E se tiver regra, são regras que você pode mudar. E não tem uma assim, brincar de casinha não tem uma regra para brincar de casinha. Brincar de carrinho, os meninos, não tem uma regra para se brincar com o carrinho. Agora, a diferença para o jogo é que jogo já possui regra. Jogo, subentende-se que vai ter uma equipe, ou que vai ter um adversário, e que vai ter um ganhador e um perdedor. E isso é complexo porque às vezes a criança não lida muito bem com a perda, só que hoje nós somos de uma geração, e eu posso dizer nós, Douglas, porque somos próximos de idade, nós brincávamos na rua. E o ato de brincar na rua, brincar de bola queimada na rua, de jogar bétia, de jogar, tem regra, eu tenho que respeitar a regra, eu tenho que respeitar a vez do outro. Eu posso pensar em mudar a regra, mas para isso eu preciso ver, é uma regra, é um jogo de bétia? Ah, tá, se eu derrubar a latinha, eu tenho chance de voltar? Calma. Tá. Bétia, minha flor, como eu te disse, às vezes a gente ia ter que dar nomes, porque cada região chama uma coisa. Então, quando você trouxer o nome desse jeito, por exemplo, eu acho que esse Bétia eu conheço como taco. Explica o jogo rapidamente. Jogo de Bétia se joga com 4 pessoas. Arrasou. E tem lugar que fala Betis também. Tá? Isso, tá vendo, gente? Então, isso é variedade da língua. Aí a Paula falaria muito bem nessa hora, que tem essas variações aí da nossa língua. Né? Mas a gente explica. Então, assim, ó, Bétia, na minha rua, né, que a gente tinha um monte de molecada na rua, a gente brincava assim. Então, a gente tinha que ter lata de óleo. Hoje já não tem mais a lata, né? O óleo vem em uma embalagem plástica. Então tá, latinhas de óleo, uma de cada lado. Aí você faz um desenho, põe a lata no meio, faz um desenho maior que a casinha. Então, por exemplo, jogamos eu e você. Então, eu tenho que ter um taco e você também, que a gente defende para que o adversário que está atrás, um atrás de mim, um atrás de você, ele tem que jogar e derrubar a nossa latinha com uma bolinha de tênis, uma bolinha, qualquer bolinha. Então, tinha que jogar e derrubar. E nós temos que defender. Aí tem um monte de regra. Porque se bate no taco e a bolinha vai para trás, tem lá uma para trás, 2 para trás, 3 para trás, perdi o taco.
você queria ver a pessoa morrer, surtar, era quando estava no ponto 24 e o adversário derrubava, ou fazia 3 para trás, que falava 3 para trás, né? Ninguém falava certo, era 3 para trás. Aquilo já era uma agonia, você queria matar o outro. E aí, cada vez que você rebatia a bolinha, você tinha que correr e trocar de casinha para marcar ponto. 2, 4, 6, e era sempre de 2 em 2. Então tem um monte de regrinha. E quando eu estava professora, um dia eu comecei a conversar com as crianças, de trazer na época de agosto, de folclore e tal, brincadeiras assim. Meus alunos não conheciam essa brincadeira. Eu falei, como assim? Nós vamos brincar. Mas não tem como. Nós vamos adaptar. Nós vamos fazer de um jeito que vai funcionar. E aí eles trouxeram latinhas, garrafinhas com um pouquinho de água para poder cair, para o vento não derrubar à toa. E aí a gente tinha cabos de vassoura, porque eram bastões, e a gente usava isso. Aí eu tive um aluno que ele falou assim, tia, eu posso levar o meu taco? Pode trazer seu taco, não tem problema. Vamos ver com a coordenadora se ela autoriza, né? Para ninguém ficar se matando no pátio depois. E aí eu fui ensinar as regras. É tanta coisa, foram tantas informações. E se você visse as crianças brincarem, delicioso. Brincar de pular elástico, nem todo mundo brinca disso, mas as meninas, dentro, fora, dentro, pisa, mela, enrola, cai fora, enrola, cai dentro. Delicioso. E o quanto isso traz de aprendizagem. Tá, eu não estou trabalhando um conceito, um conteúdo especificamente, mas eu estou trabalhando tantas outras coisas, lateralidade, coordenação motora, noção de espaço. Outro dia eu brinquei numa implantação de um material que eu falei assim, olha que interessante, né? Se for ver, a gente precisa montar alguns EJAs por aí de educação infantil. A pessoa precisa fazer novamente, porque eu, por exemplo, eu não preciso mais, eu resgatei isso na educação física. Você resgatou na educação física. Fui salva, Douglas, graças a Deus. Mas eu entrei no segundo semestre do pré-2, que antigamente era pré, e eu tinha 5 para 6 anos, eu sou de setembro, então eu sempre fui a caçula da sala. E aí, eu não fui tão estimulada a minha parte motora, principalmente a motora fina. Então, como é que eu quero que a minha criança tenha movimento de pinça, se eu não trabalhei a coordenação motora geral, a global? Como eu quero concentrar um movimento que exige tanta destreza, tanto cuidado, tonicidade, coordenação? Como que eu quero isso se ela anda e tromba nas carteiras, ela derruba tudo que tem na mesa? Quantos adultos têm isso? Não é isso tudo? É falta de ter sido estimulado adequadamente para se trabalhar na educação infantil, né? Lá na educação infantil. Então, eu entendo que nós temos, sim, um material a cumprir, um conteúdo programático, a BNCC, eu adoro. Eu adoro. Eu acho, eu amo, eu gosto muito. Porque eu acho que ela norteou... das suas expectativas. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não caiu. Ah, então tá bom, só ficou assim, rodando só. Então, assim, eu gosto muito da BNCC porque ela garante os direitos de aprendizagem da criança, que se é um direito eu preciso cumprir, e dentro disso, o que eu espero da criança, que é a questão da progressão da aprendizagem, como eu quero avançar e como eu avanço com essa criança. O que eu preciso garantir de aprendizagem na faixa etária que ela está. Por exemplo, numa creche, na faixa etária dos bebês, que não se tem um material físico, uma apostila, que a criança vai pegar um lápis e vai fazer alguma coisa. Mas se eu pego a BNCC e eu olho quais são as habilidades que aquela criança está em processo de avançar, eu tenho como pensar ações, pensar atividades lúdicas para desenvolver essa criança. Então, assim, jogar os brinquedos numa sala e pôr a criança, o bebê ali sentado, qual é a intenção disso? Isso que eu ia te perguntar. Então, tem brincadeira na educação infantil? Porque normalmente a gente às vezes entra em escolas, berçários, enfim, e é isso. Às vezes deixa os brinquedos da criança ali, né? Aí existe a brincadeira, Giovana, que a gente deixa livre, né? Sim, que é importante.
Isso, com intencionalidade pedagógica. Você Uhum. vê isso como de extrema importância para essa evolução de um objetivo de aprendizagem para outro, da BNCC e tudo mais? Ó, Essa eu vejo. intencionalidade, né? Como é que Eu funciona vejo, isso para você? eu vejo de extrema importância para a criança e vejo até para o professor. Porque assim, ó, o dia do brinquedo, o dia do brincar livre, quem brinca livre é a criança. A professora não está livre. A professora tem uma intenção pedagógica por trás do brincar livre ali com a criança. Por que que minha criança está brincando livre hoje? Mas o que eu quero observar? Eu quero observar se ela tem empatia pelos amigos, se ela divide brinquedo, qual é o brinquedo que ela gosta, se ela reconhece cores. Eu não poderia ir lá estar junto de vez em quando, eu não preciso ficar o tempo todo. Eu posso me colocar também numa posição, numa postura de observadora. E então hoje eu vou fazer uma análise assim, eu vou observar, Giovana, eu tenho 20 crianças, não tenho auxiliar, como eu faço isso? Eu sei, gente, é muito complexo, é muito difícil, mas eu posso ter um caminho que eu possa fazer da seguinte forma, hoje, todos os dias eu vou disponibilizar 15 minutos para o brincar livre. Hoje eu vou analisar as crianças de 1 a 5. E eu quero o quê? Eu quero observar empatia, eu quero observar isso. Então eu vou ticando. E amanhã? Amanhã eu vou observar daqui para baixo. Tá. Então, ou seja, eu não deixo de observar, eu faço acontecer o brincar livre, mas eu também tenho que ter o momento do brincar com direcionamento. O brincar no parque, eu posso ter um direcionamento pedagógico. Então, assim, eu preciso ter intenção. O que eu quero com aquilo? Eu não posso deixar solto. Né? Às vezes vai ser na questão motora, às vezes vai ser socioemocional. Você ontem me falou uma coisa, minha amiga, sobre resiliência, jogos, brincadeiras e resiliência. Eu achei sensacional quando você traz essa ideia que a criança ela precisa, né, às vezes perder para ganhar força, né? Exatamente. E é importante essa questão, né? É muito, Douglas, porque assim, quando nós brincávamos na rua, voltando de novo às histórias que nos inspiram, quando a gente brincava lá de bola queimada e a gente perdia, o que a gente pedia? Revanche, revanche. A gente pedia revanche. Se eu levava a bola, né, assim, se eu não soubesse perder, eu vou guardar a bola. Vou levar a bola pra acabou casa, a brincadeira. Acabou a brincadeira. Isso. Gente, quando a pessoa não sabe lidar, né? Olha, eu tive uma vizinha, hoje, graças a Deus, ela é um amor, gosto demais dela, mas a gente queria matar ela na infância, porque era só ela perder, o time dela perder, ela guardava a bola. A gente ficava assim, não, vamos. Aí a gente voltava, deixava ela ganhar, ou ela trocava de time. Então, sabe aquela pessoa que não entende na hora que você vai escolher time? Né? Ou então, na hora que você perde, que você precisa... Hoje você ganhou, mas se você perdeu, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter estratégia. Então, quando a gente falou do jogo, Douglas, o jogo, ele melhora muitas coisas. Ele melhora raciocínio, ele faz a gente trabalhar com a concentração, ele desenvolve estratégia, porque eu preciso pensar por onde eu vou me movimentar, seja num jogo motor, seja no jogo de tabuleiro. E os jogos, quando desenvolve estratégia, será que isso não vai ajudar o menino lá na sala de aula, quando ele vai pensar uma situação, um problema em matemática, quais são as possibilidades? O erro faz parte. O erro não é ruim, muito pelo contrário. O erro tem que fazer você pensar, você voltar, você analisar e rever para depois você avançar. Então, o jogo, quando a gente começou a conversa, né, que eu falei dos jogos, os jogos, eles envolvem várias coisas ainda, não é só o jogo. Tem jogo competitivo, tem jogo cooperativo, tem jogos de salão, tem jogos de tabuleiro, tem jogos que envolvem só concentração, jogo de carta. E com o passar do tempo, olha só que tristeza, né? Tem uma frase que eu gosto muito, assim, do Jorge Shaw, que fala assim, nós não paramos de brincar porque nós ficamos velhos. A gente fica velho porque para de brincar. Concordo. Porque hoje, com os meus sobrinhos, olha só, eu comecei a fazer uma observação assim, né? Quando a minha família, a gente tem o hábito de se reunir, as mulheres, uma vez por mês, a gente se junta para um café. Na casa de uma das tias, ou da minha mãe, ou minha, ou da minha irmã, enfim. E aí, só tem adulto. E quem vai é só mulheres. Então só vai estar a Rafaela e a Malu, filha da minha prima Joyce. Assim, as mulheres, a minha mãe e minhas 3 tias ficam sentadas ao redor da mesa conversando. Minha irmã e minhas primas ficam no sofá. E eu tô aonde? Sentada no chão com a Rafaela e a Malu brincando. Você é um e quando não tem jogo, eu sou adulta que brinca. Eu sou a tia legal, sabe? E quando não tem materiais, o que tem no meu carro? Todos os meus badulaques.
Então, no meu carro tem os jogos. Que aí eu falo assim, a Rafaela já até fala, não é, Douglas, você já viu, mas é organizado o meu carro, porque vamos e convenhamos. Eu tenho toda a minha bagunça, mas ela é toda organizada. Aí as crianças, tia, tem joguinho, tem brinquedo, vamos fazer? E aí, Douglas, como a gente conversou ontem, eu posso já mostrar um joguinho? Então, olha só, né? Inclusive, eu ia Esse jogo isso, porque agora eu vou explorar sua capacidade de inventar, criar e dar ideias para os professores que estão nos acompanhando. Tá bom? Tá, então olha só. Tem uma brincadeira que a maioria dos municípios que eu trabalho, né, que eu fiz com os professores da educação infantil, e ela dá até para professores do Fundum também, é uma brincadeira que aqui eu tô trazendo todas as possibilidades, mas eu poderia só trabalhar com a cor vermelha, e então vamos por aqui, ó. Eu tenho o quadrado vermelho, o número 1. Eu acho que dá para você ver que é o número 1 ou tá ao contrário, eu deveria ter feito como espelho, né? Mas tudo bem, as pessoas vão entender. Tá? Vai na frente, beleza. tá bom? Tá ótimo. Aí eu vou pensar nisso na próxima. Aí aqui, ó, o número 2 é... Gente, vocês entendem, vocês são todos adultos, todo mundo entende. Então, ó, o número 2, o círculo amarelo. O número 3, o triângulo azul. E o número 4, o retângulo verde. Então, aqui eu tô trabalhando as cores... Estou trabalhando os números de 1 a 4 e estou trabalhando as figuras geométricas, tá? E aí eu coloco, na minha formação, normalmente eu já coloco assim, pessoal, coloque o número 1 na sua frente, dá um espaço da amiga. O número 2, você coloca do seu, então se eu estou na sua frente, do seu lado direito. O número 3 do lado esquerdo e o número 4 atrás de você. Então, aí eu vou dar comandos. Então, eu vou trabalhar só com os números. Então, eu vou dizer uma sequência e você vai saltar pulando com os 2 pés nos números que eu disser. Então, por exemplo, 1, 3, 4. Então, a pessoa tem que pular junto. 1, 3, 4 e voltar para o lugar. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Volta no centro. Então, quando eu esqueço de combinar algumas coisas, porque eu primeiro preciso começar a brincadeira. Aí eu vou ver que cada criança... Aí tem hora que eu falo assim, gente, por que vocês estão rezando? Elas começam a repetir o que eu estou falando. Eu falei, não reza, porque senão atrapalha o colega do lado e te atrapalha. Cognitivo, né? Mas isso é a memória auditiva, Douglas, que também faltou às vezes ser explorado. E aí a gente tem que ficar reproduzindo o que o outro está falando. Aí, eu faço isso com o número. Daqui a pouco eu vou falar, não, agora são as cores. Então, vamos lá. Vermelho, azul, verde, amarelo. A pessoa tem que pular ali. Só que, Douglas, a primeira vez que eu fiz essa brincadeira, eu estava na escola e eu não tinha os EVAs. Aqui eu fiz bonitinho o EVA. Na escola eu peguei giz colorido. E a primeira vez que eu fiz, só tinha giz branco. E eu levei o giz branco e eu fiz a figura geométrica riscando no chão da quadra. Aí é lógico, às vezes fala assim, nossa, não pode, a faxineira vai reclamar, mas, gente, tem uma intenção nessa atividade, por isso que eu preciso riscar o chão, faz parte. A criança não tá riscando por nada para estragar ou para sujar, tá? Então, tem uma intenção nisso daí. E o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar as figuras geométricas, quero trabalhar a cor, eu posso levar um giz de cada cor e pedir para a criança fazer, do tamanho que ela quiser. Ela tem que dar conta de entrar no espaço que ela desenhar. E aí você já vai ver a questão de tamanho, a criança que não tem noção, faz um quadrado gigante, faz um quadrado desse tamanho, tem que pisar com os 2 pezinhos lá. Então, quando eu estava esses dias lá na minha tia, e eu tinha esse jogo no carro, aí minha priminha, minha sobrinha, ai, tia, nós vamos brincar. Eu trouxe para elas, sentamos no chão, falei, vamos começar sentado, né, porque até ficar em pé, até pular, vai tempo. E aí, bem, elas começam assim. Então, eu fui falando sequência. Falei, organiza o jogo como você quiser. Então, elas foram colocando. A Rafaela primeiro enfileirou, colocou na ordem 1, 2, o 3 e o 4. E aí, eu falava que ela tinha que bater a mãozinha. Ora, a mão direita. Só a mão direita. 3, 2, 1. Triângulo, quadrado, círculo. Enfim. Agora é só a mão esquerda. Então, eu ia definindo desta forma. Aí, eu comecei assim. Organize novamente as figuras, que era para ela trocar de lugar a figura. Sim. E aí eu dava outro comando. Aí ela já ficava perdida, porque saiu da ordem que ela já tinha fixado. Depois, eu comecei assim, que outra forma a gente pode brincar? Aí, olha o que as duas, eu achei demais, falaram, ô tia, e se a gente falar, você fala assim, em inglês, a minha sobrinha é cheia de falar assim, tipo assim, tia, em inglês, ó, red é o vermelho. Yellow é o amarelo. O blue é o azul.
E o green é o verde. Você fala em inglês, tia, e a gente bate. Aí eu olhei pra Malu, a Malu é 1 ano mais nova, tem 4 anos. Falei, Malu, você sabe as cores em inglês? Ela falou, eu sei. Aí ela repetiu todas e foi me mostrando. Então, realmente, ela já foi estimulada. Ela está na escola, tudo, né? Turminha de 4 anos. E aí eu comecei a falar em inglês. Eu falei, gente, essa eu tenho que contar para o Douglas, porque eu não tinha feito isso ainda. E isso não partiu de mim, partiu delas. Então, olha só, a criança, ela tem muito a dizer. Eu preciso ouvir, eu preciso estar atenta, eu preciso ter sensibilidade, feeling, porque a criança, ela pode me falar uma coisa e ser fundamental na brincadeira. Ti, se a gente fizer assim, se eu virar e falar assim, não dá certo, como não dá? Vamos ouvir, vamos tentar. E se não deu, ó, não deu muito certo. O que você acha da gente mudar? Dá certo de mudar ainda? Então vai tudo da forma com que você coloca. Tá? Então, assim, essa daqui é uma das ideias. E eu posso trabalhar num dia de chuva. Nela, porque você é de variedades. Muitas. Se está um dia de chuva, se está chovendo, eu posso fazer essa brincadeira na quadra, no pátio, na grama, no parque, qualquer lugar. Ah, mas está chovendo, eu não tenho como sair com a criança. O que eu vou fazer? E era dia do parque. Eu brinco na sala de aula. Eu posso chamar a criança depois para vir aqui e ela falar uma sequência. Ela escolher se ela quer falar cor, se ela quer falar número, ou se ela quer falar figura geométrica. E eu posso fazer essa brincadeira em dupla. Quem erra ou quem acerta, e isso não tem o certo e errado, é você com você. Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, vamos de novo que você vai conseguir. Então eu posso variar. Ah, eu estou lá na turminha dos pequenininhos, eu estou apresentando o vermelho. Então eu vou fazer o quadrado vermelho, eu faço o círculo vermelho, faço o triângulo vermelho. Eu não preciso usar número, eu posso usar somente a cor. Ou eu posso fazer, estou apresentando o triângulo, eu faço um triângulo vermelho, eu faço um círculo, um triângulo azul, um triângulo amarelo. Então eu posso explorar essa brincadeira de diferentes formas. E por que não no final a criança levar um desse para casa para brincar? E assim, não é uma vez só que eu dou a brincadeira. Eu preciso voltar à brincadeira e perguntar para minha criança quais são as possibilidades. Será que a gente consegue pôr música, dar certo? Porque essa brincadeira ela é muito parecida com aquele twist, sabe? Quando a gente brincava. Isso, eu tava aqui lembrando dele. Isso, é muito próximo do twist, né? A gente vai pulando, é uma sequência de cores que ele vai piscando e você tem que dar conta. Eu posso fazer isso aqui, sem os números, com crianças, assim, ó, mãozinha, porque o twist também tem a variação de você, mão direita na cor vermelha. Né? Isso, corporal. Então, assim, eu posso conduzir desta forma e eu posso deixar a criança dar as ideias. E por que não usar a ideia que a criança está trazendo? Eu preciso ter esse momento. Como você falou de intencionalidade, aí eu estava aqui pesquisando aqui rápido para dizer uma das intencionalidades pode ser do ensino de álgebra do primeiro aninho. Que fala de organizar questões de sequências e construir sequências reconhecendo padrão. É a habilidade 9 da matemática do primeiro aninho, já trabalha com essa ideia, e a 10 também. E isso vai até o 3º ano do fundamental. Ou seja, essa sua brincadeira, ela pode começar na educação infantil e pelo menos com a intencionalidade vindo da BNCC até o 3º aninho fácil. Entendeu? Exatamente. Aí a gente vai ampliando de acordo com os níveis, né? Isso tem que ir você vai aumentando isso, você vai adaptando de acordo com o grau que você quer exigir da criança, né? Então você vai deixando ela mais complexa. Então você vai adaptando essa brincadeira. Então essa atividade aqui eu posso fazer até com os maiores. Gente, quando eu faço às vezes essa formação com o professor, elas erram. Chega uma hora que eu vou dando sequência e vou aumentando o número. Mas não é uma pegadinha. Pra gente perceber o quanto a gente fala, nossa, às vezes eu falo assim, gente, quem aqui entra numa aula de dança, de step, de jump, e a professora fica lá na frente fazendo todos os passos, que ela já decorou, ela já sabe a coreografia, e você, coitadinha, ela foi pra direita e está pra esquerda, ela foi pra frente e você voltou, não é? Sim. A gente não dá conta, isso é tudo falta da gente ter consciência corporal. Então eu preciso desenvolver por que eu trabalho a criança fazer o rostinho, não é porque não tem outra coisa para fazer. Porque faz parte, ela precisa compreender o corpo dela, o que ela tem no corpo dela, quais são as funções de cada movimento, de cada articulação do corpo dela, e o que serve isso, para que eu faço, o que eu faço com isso.
né? Exato. Então, assim, E aí, eu coloco o grau de dificuldade na brincadeira também. esse grau, como você está falando, Giovana, vai, né, até para a vida adulta. E olha só que interessante, Exato. rolou alguns comentários já, aí já chegou aqui Uhum, para mim, porque a Paula ela fica nos bastidores me mandando algumas mensagens. Comente, uhum. tá? O que chegou para a Tá, gente aqui, ó. pode Criança falar. brinca, tudo bem? Mas Sim, O F2 não, o F2 tem o objetivo. Então, exato. não pode brincar. F2 não pode brincar, Fundamental 2, Ensino Pode. Médio, não existe Pode. brincadeira para esse grupo? É Existe isso sim, ou existe? eu acho que existe sim. O Porque, Guga falou olha isso só, recentemente. Para o pessoal aí que não assistiu a live do Guga, por favor, sim, retome depois a live do Guga, mas, ai, por favor, comente isso. foi top. Porque assim, ó, por que o F2 não pode brincar? Por quê? Porque ele cresceu? Só porque ele já é maior? Ele tem outros objetivos? O brincar também... Sabe quando a gente fala assim, o ócio criativo, você precisa ficar quieto um pouco para você ter uns insights, você ter uma ideia? E o ato do brincar também faz isso. E eu posso também, numa sala de aula, eu tenho um jogo, que é o Sudoku, que eu faço com cores e dá para fazer com números, mas eu faço com cores e faço com figuras de bichinhos, pode ser parte do corpo, pode ser letra, que começa a partir dos 3 aninhos, e eu tenho esse jogo num tabuleiro grande, onde as crianças ao redor vão posicionando, como se fosse o joguinho da velha. Na mesma coluna e na mesma linha não pode ter a mesma figura, ou a mesma cor, ou a mesma letra. Essa atividade eu começo com uma criança de 2, 3 aninhos, para ela pensar a possibilidade. Aqui tem uma abelha, uma borboleta e uma abelha. Pode ficar assim? Não, tia, tem 2 abelhas, então eu preciso trocar de lugar, de casinha. Estratégia. E esse jogo eu faço com os maiores. Eu trabalho esse jogo num grau de dificuldade maior. É lógico que eu não vou levar um jogo que é um tabuleiro piquititico para um adolescente. Eu posso fazer outras atividades. Mesmo um jogo numa quadra, onde eu vou trabalhar empatia com ele, fazer um jogo de bola queimada mudando regra. Pessoal, hoje vocês vão redefinir as regras aqui. Porque às vezes eu tenho turma que eu preciso sair um pouquinho do conteúdo e ir para a parte lúdica para desenvolver socioemocional. Tem muito jovem que tem uma baixa autoestima, que nunca na vida escolheu um time na educação física e sempre foi o último a ser escolhido. Nossa, isso é terrível. Então, quando ele vai para a educação física, não é um prazer, é uma tortura. Ainda mais se ele não gosta de jogar futebol, porque assim, educação física não é joga uma bola e deixa, não. Educação física, ela é muito maior, tanto é que ela está na área de linguagens. Então, ou seja, ela não é só jogar uma bola. Ela tem toda uma intenção. Você trabalhar com um ser humano, você formar um ser humano de formação integral, ele é corpo, mente, ele é espírito. O espírito que a gente fala é a parte emocional. Se eu deixo, eu não posso ser só racional, só cognitivo, porque todo o resto vai afetar. Eu costumo brincar assim, às vezes quando a gente não tá muito bem, você entra para trabalhar, você tá na sala de aula, a criança ela fala assim pro professor, tia, você tá triste? Ou então se o professor mudou o batom porque tá feliz, veio do fim de semana legal, aconteceu alguma coisa legal, tia, você tá sorrindo hoje, hein? A criança tem essa sensibilidade. Então, o adolescente, a gente precisa resgatar isso nele. Por que esse menino não brinca? Às vezes, tem caso de criança que teve tanto compromisso, que os pais não estimulam a brincadeira. Às vezes, o pai não sabe, porque ninguém dá o que não tem, Douglas. Mas a gente aprende. A gente pode não ter tido, mas a gente aprende. Então, dentro de uma sala de aula, com o professor da educação infantil, ele tem que ser tão afetivo, ele tem que ser tão amoroso, ele tem que ter um olhar de muito carinho, sabe, de muito cuidado, porque ele tá com uma criança, é assim, né, é como se fosse esse copo aqui, meu copo de água, não tem nenhum trinco, não tem nada. Quando ele tiver um trinco, eu posso até passar um Durepox aqui, não sei se cola, né? Mas antigamente passava Durepox. Eu posso passar algumas coisas, mas ele vai ficar com essa marca. E aí, o que essa marca vai fazer com o passar do tempo? O que isso vai trazer para essa criança? Então, eu preciso pensar que aquela criança que está ali, sob os meus cuidados, eu, enquanto educadora de educação infantil, gente, eu tenho um papel, nossa, extremamente importante. Eu gosto muito de uma frase, eu conheci o Celso Antunes, que ele veio fazer uma formação e eu acompanhei ele no meu trabalho, e eu gostei demais de uma fala que ele diz assim, deixa eu pegar aqui, pera lá. Em toda educação, o que mais marca
na opinião dele, em primeiro lugar é o amor, depois é o exemplo e depois, em terceiro lugar, é o ensino. Então, na educação infantil vem o amor, o exemplo e depois o ensino. Seria essencial que o educador de educação infantil tivesse ilimitado o amor à sua profissão e integral condição transmitisse através de seus atos, seus gestos e suas intervenções. Que gostasse muito de crianças e que se mostrasse extremamente sensível ao afeto que ele desperta. Eu gostei demais, eu achei isso assim, essencial. É olhar para a criança com potencial. Pensa assim, esta criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. E quem eu quero ser na vida dela? Eu quero ser aquela professora que quando ela encontra na rua, ela faz a maior festa, a maior folia para ver. Ai, a tia! Aí ela chega na escola assim, gente, eu vi a tia, eu vi a pro, eu vi a professora, exatamente, lá no mercado, tal. Não é? A criança, quando eles te amam e eles se identificam, eles são assim. Agora tem caso também da criança que vê a professora, ela se esconde atrás da mãe. Ela não quer falar oi para a professora. Existe. E o que acontece? Né? Pode ser medo, pode ser vergonha, mas pode ser algo a mais também. Então eu preciso ter todo esse cuidado, né? Então eu acho que é um pouco disso. Aí, Douglas... Faltam 10 minutos. Olha como o nosso papo rendeu, hein? Nossa. Faltam Passou, 10 hein, Douglas? minutos. Passou. Ô, Douglas, deixa eu te mostrar uma coisa. Mostra. Ó, tá vendo isso aqui? Por favor, eu ia te falar isso. Isso aqui, ó. Um dia, de novo, né? Tô eu com a minha sobrinha, ai, vamos montar uma brincadeira. Então começamos a recortar algumas imagens, né? Isso aqui é de uma historinha. E aí a gente começou a pensar como que a gente pode brincar com isso. Porque isso aqui estava num material, né, apostilado para ser usado em sala de aula. Mas será que eu consigo usar isso aqui na quadra? Aí eu comecei a falar, como que a gente pode fazer, Rafa? Aí ela falava assim, tia, já sei. A gente pode, toda vez que mostrar, na hora de contar a historinha, cada uma das personagens tem um movimento, ela tem que fazer alguma coisa. Falei, nossa, que legal! E aí a gente começou a contar a historinha, então ia mostrando, e aí tinha um movimento específico, sabe assim, relacionando? E eu fiz um curso de Libra também, há muito tempo atrás, 1 ano, e o meu nome em Libra é assim, é Giovana, é assim. Lógico que você tem que soletrar, Giovana, só que para ele o professor me deu o nome assim, porque é uma característica, eu uso óculos, então... A minha irmã fez também, era o cabelo que é comprido. Então, o professor de Libra, ele te dá um nome de acordo com uma característica. E aí, aqui, a minha sobrinha, tia, vamos colocar um movimento. Então, toda vez que aparece, ela faz um movimento. Falei, ai, beleza, Rafa, mas e a história? Ah, a gente vai passando. Só que só tava eu e ela. Então, não adianta nada ir passando, porque não vai fazer mais nada. A então, imaginação assim, flui, minha amiga. A imaginação flui muito. E se você dá voz bem, a criança fala. Ai, Douglas, é muito gostoso. Muito e aí, bom. Como é que funciona? E estimular essa isso. Brincadeira aí, minha amiga. Então, e aí a criança, aí a gente começava, né? Então era uma vez, aí ela contava a história que era a princesa que encontrava o príncipe. E aí como que era o príncipe? Então ela fazia o movimento do príncipe. Então toda hora que falava do príncipe, ela tinha que ficar fazendo o movimento. Douglas, isso foi só risada, porque assim, aí no final podia pôr música. Então assim, a gente não colocou, né? Porque se deixar... Eu já te passei alguns vídeos, né, dela, você já viu algumas coisas, extremamente fértil. Então, assim, qual que é o papel? Aí eu posso trazer uma brincadeira lá de sala de aula e colocar movimento. Cada um pode criar um movimento. Aqui eu tenho vários personagens. Isso eu dá posso... pra fazer no ensino remoto, né? Claro que dá. As crianças tudo nos vídeos, cada um personagem, de repente, né? Isso, lógico que dá. Então, esse aqui é mais uma possibilidade, né? E é uma coisa assim, super caseira. Olha isso aqui, sabe? Foi recortado e é um papelão, uma caixa de sapato que foi colada aqui embaixo. Então, assim, foi bem legal, porque a gente brincou, a gente dançou, a gente deu risada, e isso aqui foi gostoso. E fora que ela tinha que lembrar toda vez qual que era o movimento desta. Então, quando essa aqui entrava na história, era outro movimento, aqui tem outro. Aí eu comecei assim, agora, Rafa, a gente só vai usar o movimento dos braços. Só o que o braço faz. Qual que é o movimento que o braço faz? Então, ele levanta, ele abaixa, ele roda, ele não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente começou a explorar isso também. Então, os movimentos de flexão, de extensão, que é o dobrar, né? Não existe dobrar, a gente dobra a folha, a gente não dobra o braço. Criança com dificuldade, né? Se você souber ler as dificuldades das crianças, você pode usar para desenvolver aos poucos, né? Em cima da dificuldade que a criança tem de movimento. Isso mais, mesmo. né?
E o que é gostoso é você ter possibilidades com a criança assim, ó. Por exemplo, brincar de pular amarelinha, que a gente fala tanto. Isso. Só que o pequenininho, ele não tem equilíbrio ainda com 2, 3, com 4 anos, às vezes, para pular no pé só. Mas ele está em processo. Então, ele pode pular com os 2 pezinhos juntos em cada casinha para seguir a sequência. Os 2 pezinhos, como se fosse um coelhinho. Número 1, pula no 2, pula no 3. Eu estou variando. E aí, tia, eu já consigo. Então você faz com um pé só, o amiguinho faz com os 2 pés. Não existe assim, não, é assim e acabou. O é assim e acabou não pode ser. Eu preciso entender que cada um está no movimento, num processo de avanço, de evolução. Então, o ato de você movimentar o seu corpo, você movimenta o seu cérebro, que ele é plástico, né? E você forma e avança em esquemas mentais. Tá? Então eu preciso avançar os esquemas mentais da minha criança. Desde o pequenininho lá na creche, que ele tá rolando, que ele tá rastejando, que eu tô brincando de cut com ele e ele morre de rir, ele não percebeu que eu simplesmente estou atrás, é só ele fazer isso, ele me enxerga. Quando a criança faz isso, ela já avançou num esquema mental de tanto que eu explorei. Por que a criança joga 300 mil vezes a chave no chão, você dá pra ela, ela joga de novo? Por quê? Porque aquilo é legal, aquilo some, aquilo foge da visão dela. A criança que está nessa fase, né, segundo o Piaget, ela está ainda no movimento sensório-motor, ela está entrando no pré-operacional. Então, assim, as coisas sumiram da vista dela, desapareceu. Por isso que a criança chora tanto quando a mãe deixa ela na escola. Porque na cabecinha dela a mãe não vai voltar. Sumiu, né? Sumiu, até ela começar a compreender que isso é uma coisa, a mamãe se afastou, mas ela retorna. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. E eu, enquanto professora, eu preciso conhecer. Às vezes eu falo nas formações, eu falo assim, gente, já leram a BNCC, como a gente sempre pergunta? Não, ninguém leu a BNCC inteira, só nós, né, doidos assim, que a gente lê. Muitas coisas, e muitas vezes a gente volta de 2, 3 vezes. A gente lê Douglas. e discute nas viagens de 5 horas dentro do carro. Gente, que a gente fala, né, Douglas? Meu Deus do céu. Minha amiga, nossa. 4 minutos. Que honra ter você falando sobre brincadeiras aqui. Eu tenho certeza que, olha só, enquanto você falava, subia vários nomes de brincadeiras aqui. Então é legal pro pessoal que está assistindo, né? Olha, brincadeira de alerta. Olha, brincadeira de alerta, que legal, delícia. Brincar então, livre. Giovana, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final e também falar um pouquinho nessa sua mensagem final sobre essas várias possibilidades que envolvem brincadeiras e jogos, por exemplo, dança, né, tem o teatro, isso também entra. Hoje, quando a gente fez uma propaganda mais cedo, né, a gente entrou ao vivo para testar as coisas, o Ricardo Correia, que acompanha todas as lives aqui, ele falou assim, eu brincava de desenhar animais, e eu gostava disso. É uma brincadeira, né, porque quando tem esse prazer, né, e olha o que eu vi outro dia, o desenhar animais, eu vi uma atividade que eu achei legal, até postei lá no meu Instagram da consultoria, Giovana Consultoria Educacional, que a criança coloca, por exemplo, assim, um brinquedo e com a sombra ela desenha reproduzindo a sombra para estimular. Maravilhoso. Muito legal. Eu vi um professor colocou aqui, rouba bandeira, eu conheci ela como pique bandeira. Delicioso de brincar. Caramba, que gostoso. Morto-vivo, vai cada macaco. Gente, fala a verdade, isso não é gostoso vai jogando brincar. aí, gente. Vai Douglas, jogando nomes aí, ó. Vai jogando nomes. Vai jogando colocando. nomes de brincadeira. Tudo você bem? Quer uma... E você, Giovana, eu vou precisar que você... Comece a encerrar em 3 minutos, tá bom? Tá bom. Deixa eu só falar uma coisa. É possível a gente brincar em todas as fases, em todas as idades, tá? E a gente não pode perder a criança que está em nós. Nós somos adultos, porém a nossa criança está em nós. Então traz essa criança, se permita brincar com uma criança, olhe para... Chega de ficar lá no meio dos adultos falando de coisas... Então, é importante, estar com a criança é muito mais gostoso, prazeroso, você se encanta. Então, quem tem uma criança na família, delicioso, esteja com ela, brinque, que você vai ser realmente, eu acho que mais feliz, porque elas são encantadoras. Então, assim, agradeço, viu, Douglas, demais, agradeço você e a Paula, eu adorei, já nem tô mais nervosa, já não tô mais gelada. Ai, graças a Deus. Mas eu gostei demais, eu quero mandar...
Um beijo imenso para todo mundo que está aqui na live. Foi um prazer enorme. Esse é um projeto nosso, né, Douglas? Não tem a ver com o nosso programa ETIS, que é outra coisa. Mas, olha, foi extremamente importante. Se tudo der certo, a gente faz uma segunda, né, Douglas? Terceira, quarta, a gente continua falando. Verdade! Que lindos! Muito obrigada, que legal. faremos. Minha amiga, um monte de nome de brincadeira surgindo aqui, coisas que às vezes eu mesmo não conheço, tá bom? Tem umas brincadeiras. Nós teríamos que fazer, Douglas, a próxima, não sei se é a próxima, mas a terceira a gente faz uma live um dia pra gente brincar e mostrar as brincadeiras, as possibilidades. Você sabe que isso é joia, né? A gente pode fazer uma hora num espaço, ó, perfeito. Nós vamos arrasar. Perfeito. 18 segundos, manda beijo pra todo mundo. Beijo, pessoal. Beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, meu irmão, meu sobrinho, minha sobrinha. Tá? E sigam a Giovana nas redes sociais. Beijo pro meu marido também, que não pôde competente. assistir.